nossa atividade e vamos ler uma mensagem inicial para as nossas reflexões. A mensagem chama-se Ante a Dor. Não enxergues na dor que te visita motivo apenas para lamentações. É possível que ela traga consigo um convite à tua renovação interior. Não maldigas o problema que te desafia a paciência. Talvez ele seja portador de importante advertência, a fim de evitar situações mais aflitivas depois. Se o momento é de dificuldade, ora, serve e confia, fazendo o melhor ao teu alcance. E mesmo que a dor persista, apesar de teus esforços por vencê-la, não desanimes. Aquieta a mente, entregando-te a Deus, porque as leis divinas sempre nos renovam para melhor, conduzindo-nos para a vitória no bem. Essa mensagem é de um espírito que se denomina Sheila. Então nós convidamos a todos agora para fazermos uma prece de abertura, uma prece inicial. Aqueles que desejarem fechar os olhos podem fazê-lo. O importante é que nós procuremos elevar o pensamento, concentrar-nos aqui, neste momento que nos reúne, nos objetivos que aqui nos trazem, para o aprendizado e a consolação. Possamos receber de Deus as bênçãos que Ele nos envia, através do seu amor, através das boas energias que sentimos, de harmonia, de esperança e também de alegria. Obrigada, Senhor, por nos conduzires até aqui e que nós possamos ter bons momentos de reflexão. Que assim seja. Então, o tema dessa noite é Vencendo as Aflições. O Fábio, ele é, na sua profissão, médico oncologista, é também coordenador do CACOM, Centro de Alta Complexidade em Oncologia, aqui de Juí, e ele é expositor espírita. Vai falar, então, sobre como nós podemos vencer as nossas aflições, né? Tem receita? Vou começar pela minha, né? Eu entrei aqui, vi toda essa gente, fiquei aflito. Uma boa noite a todos que gentilmente atenderam ao chamado. E, bom, falar sobre aflição, inicialmente nós precisamos definir o que é aflição. Então, quando eu estava aflito preparando essa palestra, fui no dicionário e a gente vê a denominação que aflição nada mais é do que angústia, ansiedade, apreensão, todo o sentimento que nós sentimos de insegurança frente a uma determinada situação. E tem a ver muito com a nossa dor, pode ser tanto física quanto moral. Então nós ficamos aflitos. E nós estamos numa casa espírita, então nada melhor do que começar a noite de hoje usando a palavra de Jesus que dizia que na vida, né, nós teríamos aflição. Ele já nos preparava para isso. E se nós pararmos para observar o nosso dia a dia, nós notamos que a aflição faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. Nós ficamos aflitos mediante uma prova, quando nós estamos estudando. Às vezes a gente se prepara, né, muito para um concurso e fica aflito, fica angustiado para saber se a gente vai se dar bem ou não. Nós ficamos aflitos para saber notícias de pessoas, né, que a gente não sabe onde estão. Nós ficamos aflitos frente à possibilidade de doença, se essa pessoa vai se recuperar ou não. Então a aflição, ela faz parte das nossas relações e elas têm a ver com muitas coisas desse mundo.
Somado a isso, quando nós, e avançando um pouco mais, quando nós refletimos sobre a nossa existência e percebemos que nós não temos uma causa aparente aqui nessa vida, essa aflição pode estar relacionada com uma vida anterior, com causas que a gente desconhece agora e que podem ter a ver com outras existências. Então, entender um pouco esse conceito, e para a gente poder refletir sobre isso, nós temos que pensar primeiro na questão fundamental que não é respondida. A nossa angústia existencial, ela sempre vem à tona, porque por mais que nós tenhamos evoluído muito nos últimos anos, em termos de conhecimento científico, em tecnologia, a nossa evolução moral, ela não acompanhou com a mesma velocidade. Então nós sempre fazemos as mesmas questões, que são fundamentalmente: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui nesta vida? Qual é o sentido da minha existência? E por que as coisas acontecem como elas acontecem? Qual é o sentido de tudo isso? Onde a gente busca essa explicação? Essa é a nossa angústia, esse é o nosso vazio existencial. É isso que nos aflige todos os dias e faz com que a gente então se sinta às vezes desprotegido frente ao desconhecido. Então, entender esse processo e poder conversar um pouco mais sobre isso. Vejam bem, eu fiz esse mesmo tipo de palestra na semana passada no hospital e não era uma palestra espírita, então a gente não podia conversar e adentrar sobre a questão de reencarnação, de toda a justiça divina, porque a gente tem que respeitar o espaço. Aqui na Casa Espírita hoje nós podemos avançar um pouco mais. E aí a gente entende que o primeiro grande conceito é que tudo está no seu lugar. Nós estamos exatamente no lugar que nós precisamos estar dentro da nossa jornada evolutiva. Nós não somos e não nascemos perfeitos, nós não nascemos prontos, nós estamos em constante evolução. Eu hoje, Fábio, sou então, já uma nova edição minha, edição 2015, já toda ela revisada e já ampliada, e a gente com o tempo vai ficando com a edição cada vez mais ampliada, com novos conhecimentos. Então eu não sou o mesmo Fábio que começou a fazer palestra 10 anos atrás, sabe lá quantos anos, porque nós vamos nos transformando, nós vamos evoluindo e nós vamos buscando então, dentro das nossas experiências, que esse conhecimento possa nos preparar para que a gente entenda melhor tudo o que acontece conosco. E entender tudo isso passa fundamentalmente por saber que, bom, a felicidade é um conceito que a gente busca, mas que muitas vezes nós estamos buscando em lugares errados. A gente busca a felicidade como um estado contínuo, como algo que pudesse ser para sempre. E na verdade, a felicidade são apenas alguns momentos onde a nossa vida vibra mais intensamente. E se não existisse a dor, não existiria a felicidade. Porque se tudo fosse tudo perfeito, se tudo estivesse no seu lugar, acho que ia ser até meio tedioso, porque nós não teríamos a noção do que é ruim e do que poderia acontecer. Então nós buscamos muito a felicidade, mas nós não temos ainda bem a noção do que é felicidade. O que é felicidade para uma pessoa pode ser diferente do que é felicidade para outra pessoa. Eu posso estar feliz porque hoje eu passei o dia com as minhas filhas e com a minha esposa, eu pude ter um bom momento em família. Eu posso estar feliz porque eu viajei e consegui conhecer um lugar diferente. Eu posso estar feliz porque eu consegui ajudar uma pessoa. Então, esses momentos em que a vida vibra mais intensamente é o que a gente costuma chamar de felicidade. Mas frente a tudo isso, nós nos deparamos com o quê? Nós nos deparamos com um mundo onde as coisas são imperfeitas, onde a gente lê o jornal e o que a gente vê? Corrupção, a gente vê injustiça, a gente vê impunidade, a gente vê vários tipos de crime e de atrocidades que vêm se acentuando cada vez mais, porque o nosso planeta está em evolução. Nós estamos deixando de ser um planeta onde nós ainda somos um planeta inferior para um planeta que vai estar em transformação, e essa transição está acontecendo agora. As pessoas estão se dando conta de que nós não podemos deixar mais para amanhã
as coisas que nós estamos vivenciando. E dentro de tudo isso, qual é o conceito que nos falta aqui? Nós estamos vivendo uma vida muito apressada, muito acelerada e sem tempo para que a gente possa refletir sobre tudo que acontece conosco. Então a gente corre o tempo inteiro, a gente está sempre em busca de informações. Então eu tenho que ter 10 mil amigos no Facebook, eu tenho que ter 20 grupos de WhatsApp, eu tenho que estar sempre viajando para tudo que é lugar, conhecendo várias pessoas, né? Aí eu volto de uma viagem, eu acho que, né, eu fiz bem, eu já quero ir para outra, e eu tenho que estar sempre girando, sempre em contato com todo mundo e sempre sabendo tudo. Por quê? Porque é muito difícil para mim estar sentado dentro da minha casa, fazendo a minha auto-reflexão. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui hoje? Volto a repetir, nós estamos no lugar que nós precisamos. Nós estamos com o corpo que nós precisamos ter, estamos na cidade que nós precisamos estar, com a família que nós precisamos estar, com o emprego que nós precisamos ter. Tudo está no seu lugar, porque se fosse o contrário, Deus não seria perfeito. Então, nesse conceito, nós temos que entender que nós estamos num processo de evolução e entender que a vida não é só essa. Se nós tentarmos refletir tudo por uma existência só, as coisas começam a ficar muito complicadas, porque a gente não entende as injustiças, não entende as diferenças, porque tem tanta gente ruim por aí que não acontece nada, e tanta gente boa passando por, às vezes, sofrimentos muito difíceis, porque talvez a explicação não esteja só nessa existência. E a explicação das aflições também não está somente nessa existência. Mas nós temos que começar a cuidar um pouco mais da maneira como nós estamos vivendo, o que nós estamos buscando, o que nós buscamos todos os dias no nosso íntimo, o que me faz sair da cama e me mover para que eu ande por aí. E nós andamos com pressa. Nós andamos com pressa e nós confundimos velocidade e pressa. Velocidade é quando nós conseguimos fazer alguma coisa bem feita, bem executada, num tempo rápido. Pressa é quando a gente começa pela ansiedade a atropelar tudo. Então essa pressa a gente começa a observar quando? Começa a observar nas nossas crianças, na maneira como nós estamos criando as nossas crianças. Hoje, para as nossas crianças, desejo, né, virou sinônimo de obrigação. Então a criança chega para você e diz eu quero, e ela pensa que aquele desejo é um direito. Então, eu tenho o direito de ter tudo, de ter acesso a tudo. E eu quero tudo de uma maneira automática. Eu quero receber tudo ao mesmo tempo. Eu quero um tênis que custa, sei lá, o valor de uma televisão. E os pais vão lá e compram. Eu quero ir viajar. Minha turma de amigos, eu sou adolescente, vai viajar para Porto Seguro. Eu quero ir junto. Nós vamos lá, talvez a gente nem tenha ido, a oportunidade. Tem um psiquiatra que se chama Contaro Calegares que diz que os jovens de hoje são adultos em férias, só que sem trabalhar, sem ter a noção do trabalho. Eles querem tudo, eles querem tudo imediatamente. Então, esse imediatismo faz com que se perca a noção do quê? Da paciência. As crianças hoje estão sendo formadas com a noção de que tudo está pronto. Eu quero uma comida, então a gente bota ele dentro de um carro e leva ele num fast food. Então, por que a gente vai no fast food? Porque tudo é fácil, Você escolhe pelo número, você come geralmente com a mão, Então a gente ensina eles em casa que não dá para comer com a mão, e leva eles num restaurante e se come com a mão. Geralmente eles fazem guerra de batatinha frita, Então você ensina em casa que a gente não deve desperdiçar comida, e eles estão lá jogando batata frita um no outro. E a evolução disso, se chama drive-thru, que é para a gente, então, perder menos tempo ainda, Então eu vou num carro, eu peço a comida pela janela, eles me passam dentro de um saco, e eu já saio dali falando no celular, dirigindo e comendo ao mesmo tempo, com as crianças comendo no banco de trás, para que eu tenha mais tempo, Tempo para quê mesmo? Para que a gente precisa de tempo? Por que a gente precisa correr tanto? Então as nossas aflições, elas começam por aí. Porque nós nos esquecemos de exercitar a nossa própria paciência. Adultos ansiosos e angustiados vão gerar filhos e crianças que vão ser futuros adultos ansiosos e angustiados. A criança não tem mais noção de que para fazer uma comida, você tem que
ir no supermercado. Não, primeiro você tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, você tem que ganhar o dinheiro. Você vai no supermercado, você compra dentro do orçamento, você vai para casa, você prepara, você serve, e aí você vai comer. As refeições, as pessoas não fazem mais a refeição juntas, ou se fazem, né? Elas estão conectadas no smartphone ou no iPad e não conversam. Tem uma moça que me deu um depoimento um dia que ela chama os filhos para jantar pelo Facebook. Porque ela vai na tela, está servindo jantar. Ninguém responde. Está servindo jantar. Ela posta no Facebook, aí todo mundo está na mesa. São as dissoluções que a gente tem. Nós passamos por vários momentos de transição, então a gente começa a ter uma noção de como é que isso funciona. Eu estava lendo um exemplo clássico disso, que é o controle remoto. Antigamente, né, a TV, para quem morava em Ijuí, a minha infância foi em Ijuí, nós tínhamos um canal só na televisão. Um canal só. Então você assistia aquilo, né, e achava o máximo. Quando você podia viajar para Porto Alegre, você via que tinha 4 ou 5 canais, era uma maravilha, né? Depois começaram a chegar mais canais em Ijuí. Quando você não estava gostando de determinado programa, o que você tinha que fazer? Você tinha que levantar e ir lá trocar o canal. Pasmem, existia, né, TV com seletor, você fazia clec, 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 clec. E mais, né, às vezes quando você trocava o canal, a imagem desajustava e você tinha que ajustar o botão na vertical e na horizontal. Bom, quem se lembra disso, né, eu sugiro que fique aí depois, né, porque, né, a idade já passou e nós vamos fazer uma sessão, porque todos nós estamos muito mais próximos do desencarne, né, do que a maioria. Vou falar para os jovens que existia isso, até que surgiu o controle remoto. O controle remoto nos fez então ter a comodidade de trocar o canal. Então hoje nós temos 80 canais a cabo, e a gente pode trocar o tempo inteiro. E ele nos permitiu o quê? Que a gente não assista nada. A gente começa no canal 1, vai até o 300, não sei o que, e volta, né? E aí, putz, eu não tenho nada para mim assistir, né? Que pede, né? Nós estamos perdendo a nossa capacidade de exercer o quê? A paciência. Né? Não temos mais paciência. Então, começa pela nossa própria autoeducação, né? De uma reflexão que nós temos que fazer. Os nossos filhos, quando se tornam adolescentes, começam a sair de casa e começam a ir para a balada. E a gente começa a observar que tipo de comportamento. Eu preciso curtir a vida, né? Eu tenho que aproveitar a vida ao máximo. Eu passo isso com os meus pacientes. Às vezes você passa por doenças terríveis, né? E aí a pessoa consegue vencer aquela doença e aí você... Então, o que tu vai fazer agora da tua vida? Agora eu vou aproveitar, agora eu vou fazer festa, eu vou beber, eu vou viajar, né? Que se lixe o resto. Vou aproveitar a minha vida, aproveitar o meu dia. E aí você se envolve em uma maratona, né? De baladas e festas, e o teu físico e o teu mental começam a cansar. E aí você começa a usar substância para você se divertir mais. E a porta entrada para álcool, para drogas, né? Aí eu já não tenho mais, eu vou ter que tomar algum estimulante para dar conta disso. Aí eu chego em casa tão ligado, tão excitado, que eu vou ter que tomar o quê? Um Rivotril para não poder dormir. E no outro dia eu começo tudo de novo. Porque, sabe lá, né? Vou viver hoje intensamente, porque amanhã eu posso não estar vivo. Essa é a noção que as pessoas têm, e é isso que as pessoas entendem hoje por aproveitar a vida. Mas espera aí, e se a vida não termina? E se a vida continua? O que nós estamos fazendo da nossa existência? Será que a gente precisa ter mesmo tanta pressa para viver? Será que esse tempo que nós temos aqui é o único tempo que existe e que nos guia? Ou será que tudo é uma preparação? Será que tudo é um conceito que nós vamos aprendendo, que sempre é hora de nós podermos mudar, de nós podermos transformar a nossa vida? Se nós entendermos isso, quem acredita que a vida continua, que nós somos espíritos imortais, começa a entender também que é preciso que a gente se cuide mais, que é hora de nós podermos despertar para uma necessidade maior, que é preencher a nossa vida, não com prazeres imediatos, né? Tentar preencher esse vazio existencial com substâncias, com drogas, com
com qualquer tipo de sensação de prazer, mas buscar com algo que seja realmente mais intenso. E aí que entra então a grande questão que a doutrina espírita nos traz, que é a caridade. Allan Kardec nos dizia que fora da caridade não há salvação. O que ele queria dizer com isso? Que nós estamos aqui para servir, que nós estamos aqui para trabalhar no bem da humanidade, que nenhum de nós vai ser feliz quando houverem ao nosso lado pessoas passando pelas mais terríveis misérias e sofrimentos e dificuldades. Que nós não podemos pensar que de uma maneira egoísta eu vou estar isolado e achando que tudo está bem na minha vida e tudo me acontece, e eu possuindo coisas materiais, que isso vai me tornar pleno e feliz. A maioria das pessoas, quando conquista isso, sente o quê? Sente um vazio. Então nós temos que começar a ter esse poder de transformação. E essa transformação só vem pelo trabalho no bem. Não existe outra maneira. Não existe outra coisa que possa modificar esse tipo de relação. E para controlar tudo isso, nós precisamos usar o quê? A nossa inteligência. Eu adoro dizer isso, mas vou dizer mais uma vez: disciplina e liberdade. Disciplina e liberdade, porque quando nós nos disciplinamos, nós conseguimos nos manter no caminho correto. Porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós estamos tentando aprender. Então o que a gente geralmente faz? A gente está no caminho correto, né? Minha vida está toda equilibrada. Que tédio. Né? Eu estou conseguindo fazer ginástica, eu cuido da minha alimentação, minha família está tudo bem, ninguém está doente, os meus filhos não me dão problema. Né? E aí você, eu estou tão entediado, né? Não acontece nada de interessante, né, na minha vida, nada de emocionante. Então aguarde, né? Que você acha que está no mundo perfeito, você está muito enganado. Então a gente começa a entender que nós temos momentos, sim, de felicidade e vamos ter momentos de tristeza. Isso faz parte da nossa vida. Chico Xavier deixava no pé da cama dele a seguinte frase, né? Tudo passa. Né? Isso, o que ele dizia com isso? Que os momentos ruins passam e que os momentos bons também passam. Para uma pessoa que está em sofrimento hoje, para uma pessoa que vê a sua vida ameaçada, que talvez esteja passando por momentos de muita angústia, de muita agonia, se ele achar que a vida termina aqui, qual é o consolo, qual é o conforto? Agora, se nós entendermos que a vida continua, você pode chegar para essa pessoa e dizer: calma, vai passar, não se preocupe que vai passar, tudo vai ficar bem. Essa é a fé, essa é a esperança que nos move. Porque senão tudo que acontece aí fora vai deixando a gente o quê? Vai deixando a gente desacreditado, amargurado, achando que não adianta mesmo, né? Isso não vai mudar nunca. Mas as coisas estão mudando. As coisas estão se acentuando para que ocorra a transformação. Para que esse planeta possa evoluir para um planeta melhor, onde a gente tenha menos mazelas e menos injustiças. Quando isso acontecer, nós vamos querer estar prontos para poder voltar para cá. Então nós temos que começar logo, nós temos que começar já. E todo dia é dia de nós podermos fazer esse balanço, fazer essa reavaliação. Todos os dias é importante que a gente tenha momentos onde a gente desligue tudo, de preferência possa se olhar no espelho, perguntar quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo de vida? O que eu fiz hoje, né, que posso fazer melhor amanhã? Então, essa reforma íntima, essa possibilidade de nós nos transformarmos, ela faz parte da nossa existência. E, fundamentalmente, é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para nos modificar. E aprendemos de duas maneiras. Ou pelo nosso estudo, pelo nosso conhecimento, e buscando então disseminar ideias, e essa é a ideia dessa noite, nós estamos aqui numa palestra para que essas ideias possam ser compartilhadas, para que elas possam ser multiplicadas aí fora, ou nós podemos crescer pela dor, ou nós vamos sofrer, nós vamos apanhar. Para que eu preciso levar minha vida ao extremo, de estresse, de angústia, de vícios, e sofrer um infarto,
para que então eu comece a acordar cedo todas as manhãs e cuidar da minha alimentação e fazer ginástica, se eu posso fazer isso agora? Todos nós sabemos. Eu comentava lá no hospital, quantas pessoas fumam em frente ao centro de tratamento do câncer? Funcionários na sua hora de folga estão lá escorados na parede fumando, com uma placa escrito câncer, né? Provavelmente estão ali já aguardando a sua vaga, né? Pelo SUS anda cada vez mais difícil. Mas qual é a consciência? Será que eu não sei? Tem alguém aqui nessa sala que desconheça que o cigarro faz mal? Tem alguém nessa sala que desconheça que nós temos que cuidar da nossa alimentação? Então eu faço um desafio, nós temos que cuidar também da nossa parte psicológica, da nossa parte espiritual. E cuidar da nossa saúde espiritual significa nos desapegarmos de tudo aquilo que é supérfluo. Eu preciso de coisas. Tem um filósofo que colocava isso. Na vida nós temos coisas que são essenciais e coisas que são fundamentais. Então, as fundamentais começando pelas essenciais. Essenciais é tudo aquilo que a gente precisa. A gente precisa da caridade, a gente precisa fazer o bem, a gente precisa ser solidário, a gente precisa se sentir útil, a gente precisa se sentir importante. Eu não preciso ser famoso, eu preciso ser importante. Tem muitas pessoas aí que não são famosas e são muito importantes. Importantes para a sua família, importantes para a sua comunidade, importantes para o seu local de trabalho, importantes para o grupo de amigos que ele vive. Então nós precisamos ser importantes. Então isso é essencial. O fundamental é tudo aquilo que nos leva a alcançar isso. Então nós precisamos das coisas materiais? Claro que sim. Eu preciso de um carro se eu for fazer uma viagem. Eu preciso de estrutura para eu poder montar um escritório, um hospital, um restaurante. Agora, isso é uma escada. A escada me serve para o quê? Para me alcançar locais mais altos. Eu não posso permanecer nessa escada. E permanecer nessa escada é a corrida desenfreada pelas coisas materiais. Então, eu corro, não sei exatamente atrás do que, eu quero ter sempre mais, eu quero acumular sempre mais, para quê? E esse filósofo terminava dizendo que na análise da vida, pessoas que fazem isso tão intensamente, que no final elas são tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Então, quais são os nossos tesouros? Quais são os nossos valores? Dinheiro é importante? Claro que é. Sem dinheiro, o mundo não existiria. As pessoas têm a falsa ideia, nós vamos distribuir o dinheiro de uma maneira igual para toda a população do mundo. Então, vamos ver quanto tem de dinheiro, e que não desviaram da Petrobras, e vamos distribuir isso para todas as pessoas. Gente, em 10 minutos vai ter gente que tem o dobro e outros que não tem nada. Por quê? Porque as pessoas lidam com o dinheiro de maneira diferente. Então, como nós lidamos com o dinheiro, também é um aprendizado. Porque se eu venho miserável, se eu venho pobre, e sem recursos, para mim também é um desafio eu ter que viver dignamente. Não entrar para a criminalidade, não entrar para o tráfico, viver de uma maneira digna. Mesmo que eu receba o meu salário parcelado todo mês, eu preciso continuar vivendo de uma maneira digna. Agora, se eu venho numa posição onde eu sou abastado, eu tenho muito poder, o que eu fiz com isso? Eu gerei emprego, eu facilitei a vida das outras pessoas, eu auxiliei as pessoas que estão em dificuldade na nossa volta, que querem crescer e que querem aprender, ou simplesmente eu especulei? O sonho de muitos é ganhar na loteria, viver do ócio. Vazio porque quando a gente partir, esse dinheiro vai ficar aqui. Provavelmente vai ter gente brigando em cima do caixão. Eu quero gente no meu velório chorando, mas pela pessoa que eu fui, não brigando pelos bens que eu possa deixar. Isso tudo tem a ver com a nossa necessidade. Então, se nós pararmos para pensar, cada um de nós vai entender um pouquinho o que eu estou fazendo aqui. O que eu preciso exatamente nesse momento. E aí nós começamos a nos voltar para uma vida mais simples, uma vida mais tranquila, uma vida onde a gente possa realmente estabelecer o que é essencial e o que não é. O que é importante e o que não é. O que é urgência e o que não é.
que eu fiz da minha vida hoje? O que você fez da tua vida, fulano? Ontem. Eu acordei cedo, já acordei cansado, aí eu tomei café correndo, eu fui para o meu trabalho, eu levei as crianças para a escola, depois eu saí, fui no supermercado, cheguei em casa, ajeitei as crianças e fui dormir. Aí no outro dia eu acordei cedo, eu fui correndo para o trabalho. Mas espera aí, nós estamos falando de qualidade, de vivência, de experiências. Você não passou por nenhuma situação que você pode ajudar alguém? Não tem ninguém em dificuldade perto de ti. Você não teve nenhuma experiência que possa ser cativante, possa te dizer, olha, isso é importante para mim. Então, é isso que a gente tem que parar para pensar. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos fazendo na educação dos nossos filhos? Que adultos nós queremos formar? Que adultos nós queremos transformar? Então, faz toda a diferença essa administração do tempo. Né? E vejam bem, nós estamos aprendendo a lidar com essa quantidade de informações e com esse mundo tão agitado e com tanta pressa. Aos poucos nós vamos nos dar conta que nós não precisamos de tanta coisa. E nós não precisamos de tudo isso. Nós podemos ser mais seletivos. A gente não precisa se expor tanto. Eu não preciso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E deixar de lado a minha vida. Eu não preciso viver uma vida virtual e deixar de lado a vida real. Que eu posso sim, e isso surpreende, né? Voltar a ter uma relação melhor e modificar a vida das pessoas que estão próximas da gente. E isso realmente faz toda a diferença. Né? Obviamente, a gente não lembra do que foi em outra existência. Mas se nós pararmos para analisar, a gente não está aqui à toa. A gente sabe das nossas relações, sabe quem são as pessoas que nós precisamos nos reconciliar e podemos acertar. Né? Tem um pesquisador, um neurocientista aqui da URGS, ele é um argentino, que trabalha com neurociência, se chama Ivan Izquierdo. E ele escreveu um livro dizendo da necessidade do esquecimento, né, para a nossa saúde mental. Que se nós nos lembrássemos de tudo que acontece com a gente provavelmente não viveria em paz. Porque nós vivemos, né, com sentimentos do passado, e o passado é importante para a gente, porque ele constrói o nosso futuro. Né? O meu futuro, na verdade, a gente visualiza aqui em frente, mas eu estou construindo a minha história. E tudo que eu trago de bagagem, e foi assim que eu comecei a palestra de hoje, tudo que eu trago de bagagem, que eu fiz de certo e errado, me trouxe até aqui. Me trouxe e me transformou na pessoa que eu sou hoje. Eu espero que possa continuar me transformando, porque a vida está sempre em transformação. Agora, tem pessoas que vivem presas ao passado, num sentimento nostálgico. Né? Que aí, essas lembranças do passado, existe uma diferença bem grande entre saudade e nostalgia. Um exemplo, eu fui numa festa e você vai tendo uma vida muito atribulada, você vai cada vez menos a eventos sociais. Entrei na festa, os homens estavam sentados para um lado e as mulheres para o outro. Né? E aquilo já é meio estranho para mim, porque, né, como você vai em outros lugares, geralmente não é assim. Então sentei com um grupo de homens. E no grupo de homens, só o que se comentava era da adolescência. Né? Como a adolescência foi boa, como a gente fez isso, fez aquilo, e era maravilhoso, e era uma coisa doída, né? E eu sentado ali pensando, puxa vida, na minha vida hoje é melhor que era na minha adolescência. Né? Eu sinto uma saudade das coisas que eu conquistei, eu me lembro como uma saudade gostosa da minha adolescência, mas não um sentimento que me causa dor ou perda. Não, minha vida hoje é melhor. Eu sou uma pessoa mais madura, mais resolvida, eu aprendi tanto. Né? E a maioria das pessoas não vivem com esse sentimento nostálgico, de quando eu era jovem, né? Era tão bom. Bom, vocês acham que as crianças são felizes, assim, pelo seu estado de serem crianças? Vocês veem as crianças correndo por aí, dizendo, que bom que é ser criança, né? Não, elas querem crescer, né? Quando você é jovem, né, e você acha que a pessoa vai dizer, que bom que é jovem, né? Que é ser jovem, eu tenho liberdade, posso fazer tudo, não. Ela quer logo ficar adulto e poder ter dinheiro, e poder ter poder, e poder ter as coisas.
Daí a gente, quando é adulto, né, começa a invejar a juventude quando aparece a primeira ruga. Né? Quando a pele começa a se transformar, a pessoa já, que saudade que eu tenho da minha juventude. Isso é um processo de transformação. Esse corpo que nós temos hoje é um corpo que foi nos emprestado para que nós pudéssemos cumprir a nossa missão aqui, para que nós pudéssemos desenvolver as nossas atividades, porque nós vivemos ainda num mundo material. Vai chegar a hora que nós vamos ter que prestar contas disso. Né? Todos nós vamos morrer. Né? Eu espero que não tenha ninguém aqui nessa sala, né, que tenha pretensão, né, de viver eternamente. Mas o que morre é o corpo, o nosso espírito é imortal. Toda a bagagem, tudo aquilo que nós adquirimos durante esses anos, nós vamos levar com a gente. E essa vai ser o nosso maior tesouro, essa vai ser a nossa maior bagagem. Por isso que a gente tem que incentivar as pessoas que querem continuar estudando após os 80 anos, 90 anos. Quando um doente tem algum tipo de vício com álcool, com drogas, com cigarro, e que ele chega e diz, olha, doutor, ele vai morrer mesmo, né? Então não precisa parar de fumar, né? Agora não adianta mais. Claro que adianta. Claro que adianta que ele comece já a se desapegar desse vício agora, para que ele não carregue isso para a vida espiritual. Então todos esses conceitos fazem fundamentalmente o quê? Que a gente queira ter uma vida melhor, que a gente queira poder se transformar. Então o recado do Espiritismo e o recado dessa noite é: a vida não termina aqui. Nós somos seres imortais em busca de evolução. Tudo está no seu lugar. Nós estamos no lugar que nós precisamos estar, porque essa é a nossa necessidade de agora, para que nós possamos crescer, para que nós possamos superar as nossas dificuldades, para que quando chegue o momento da nossa partida, a gente possa olhar para a nossa vida e pensar: eu fiz tudo o que eu deveria ter feito, que eu pude ter feito. Se eu não pude fazer mais, é porque foram dificuldades que me impuseram. Mas sempre é hora e sempre é momento para a gente poder melhorar. Para finalizar, quero deixar um pensamento que eu li hoje à tarde, que eu achei bem bacana, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Dizia então o filósofo: o nosso futuro é o passado em preparação. Tá? Isso é o que dá realmente valor. E, fundamentalmente, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Então, ainda é tempo e nós ainda podemos. Esse é o convite que eu faço a todos nós. Nós ainda podemos nos transformar e transformar o mundo. Depende de nós. E esse é o nosso desafio da nossa vida, e é para isso que nós estamos aqui. Que Jesus nos acompanhe, né? Que os exemplos de Cristo possam permanecer no nosso coração, e que a gente não esqueça nunca de acreditar na vida, nunca de acreditar no ser humano, nessa possibilidade de transformação através do amor. O amor em forma de caridade, o amor em forma de perdão, que a gente possa, dentro das nossas casas, usar da palavra de Jesus para trazer também esse momento de reflexão, usar da oração como uma ferramenta poderosa que vai nos reequilibrar com o mundo espiritual. É isso que Jesus espera de nós, e Jesus conta conosco para nós podermos transformar esse mundo, para que no futuro tenhamos um mundo sem aflições. Uma boa noite a todos, e agora a gente abre para perguntas, né? Os que ainda precisarem de algum tipo de esclarecimento. Uma boa noite.
Alguém me fez uma pergunta lá fora, eu vou transmitir aqui em casa. Sobre a ansiedade, se ela tem a ver com essa correria do dia a dia, ou se ela é um sintoma de alguma outra coisa. O que fazer para diminuir a ansiedade? Você dá outra palestra, né? Mas a ansiedade hoje talvez seja o grande mal, é a porta de entrada para todos esses processos depressivos que nós acabamos vivenciando. Hoje é muito comum a gente ver pessoas que passam por transtornos de ansiedade, por síndromes do pânico e por vários tipos de depressão. E na verdade ela tem a ver com essa síndrome do pensamento acelerado. Hoje nós estamos sempre conectados, sempre a mil, né? E as nossas crianças seguem esse exemplo. Então, a gente está sempre pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Chega o fim de semana, sábado, eu acordo, sento no sofá, vou ler o jornal, né, que eu não consigo ler com tempo durante toda a semana. Aí eu vou para a segunda página, eu já me lembro, mas tem aqueles livros, né, que estão atrasados e que eu não li, tem os filmes que eu não vi, eu poderia ir visitar meus pais, eu tenho que sair para brincar com as crianças, eu tenho aquela pilha de roupa suja, hoje está fazendo sol, né, eu não mandei arrumar minha bicicleta, eu tenho que mandar lavar meu carro, eu não fui no supermercado. E quando a gente vê, chegou o meio-dia e não fez nada, porque a ansiedade nos paralisa, né? E o exemplo que eu dei da pessoa que corre, né, e tem mil tarefas durante o dia, e chega no final do dia e tem a impressão que não fez nada, ou que fez tudo pela metade, porque a gente sempre tem trabalho acumulado, é exatamente isso. Então o que a gente precisa ter? É o discernimento de primeiro perceber que nós estamos assim, né? Tem 5 sintomas de se a gente é ansioso ou não, né? Um deles é a questão da memória, né? Se a gente anda esquecendo muito das coisas, né? Isso é rotina para você. Eu tenho dificuldade de relaxar, de pegar no sono, né? Eu preciso de algum remédio para dormir. Eu sinto frequentemente dores de cabeça ou dores pelo corpo, né? E pessoas muito lentas me deixam nervoso, me deixam angustiado. Eu não consigo estar do lado de pessoas muito lentas. E o quinto eu sempre esqueço, que já é um sintoma de ansiedade. Então, já tem 4 aqui, já está bom, né? Alguém escapou, né? Um desses 4? Não, né? Então a gente já está caracterizado como uma pessoa ansiosa. Então já é a hora de nós redobrarmos a nossa vigilância. Será que eu preciso mesmo ter tantas coisas? Todos nós estamos com as nossas casas entulhadas de tralhas que a gente esconde, né? A gente não sabe o que fazer com aquilo. E aquilo nos angustia. A gente abre a porta do depósito e cai um monstro por cima da gente, né? E a gente fecha com a perna, tranca, e não sabe o que fazer com aquilo. E isso nos aflige. E aí a gente vai comprando mais, e acumulando mais. Então, tudo aquilo que a gente adquire e que não tem utilidade para nós, ele se transforma em o quê? Em angústia, em ansiedade. Então, nos voltarmos mais para a natureza, o planeta precisa tanto de nós, né? Termos tempo para atividades que sejam mais tranquilas, fazer as refeições na mesa, conversar com a família, né? Desconectarmos às vezes, né? E aproveitarmos um pouco o silêncio. Não foi gostoso ver essa lua cheia que teve nos últimos dias? Falta eu dizer que alguém não viu, né? Mas é gostoso você sair para fora e você ter esse contato com a natureza e perceber que, né, a maioria viu pela internet. Então é gostoso você ter essa conexão, chamar os teus filhos e mostrar, e aí o teu filho vai te perguntar: pai, o que é isso? E você talvez não saiba, então você vai lá com ele, vai pesquisar junto, vai estudar e vai dizer: olha, né, esse é um fenômeno que acontece porque a órbita da Lua é elíptica, né, e quando a Lua está mais próxima da Terra. Então isso são coisas bacanas, isso são vivências que a gente vai ter. E o seu filho vai se lembrar disso e você também, né? E vai ter um dia que seu filho vai estar longe de você e você vai sentir saudade no momento que você estava olhando a Lua com ele. Que de outra forma, ele vai estar conectado sempre.
e você não vai saber nada da vida dele. E aí você vai entrar no quarto dele, né? E ele vai estar lá, provavelmente, no computador, e você não sabe se ele não está em algum site que ensina a fazer alguma bomba nuclear ou algum, né, atentado terrorista. E você entra no quarto dele e ele clica uma tecla e aparece a foto lá de Santo Agostinho, né? E você diz, ó, que maravilha, né? Como ele é comportado. E aí você vira as costas e ele volta para o site. Então, nós temos que ser responsáveis também por esse processo. Isso começa conosco. Se eu estou em casa, no fim de semana, enchendo a cara de bebida alcoólica, o que eu estou ensinando para ele? Que beber é normal, né? Está sempre embriagado, né? E passando por situações, às vezes, constrangedoras, é normal. E aí ele vai querer sair e fazer porque, bom, é assim que é a vida. Agora, se ele entender que a vida tem um sentido, nós não estamos aqui à toa, qual é o sentido? Por que as coisas acontecem? Quais são essas diferenças? Nós estamos ensinando para ele, fundamentalmente, religiosidade. A possibilidade de ele pensar, né, no seu lado espiritual. E ele poder refletir, e ele poder fazer suas próprias escolhas. Ele poder escolher seu próprio caminho. E a gente deu esse tipo de opção. Então, o nosso desafio é, começamos a controlar a nossa ansiedade. Todos nós aqui somos ansiosos, né? Precisando de tratamento. Isso faz parte da vida moderna. Né? Então, mais um desafio aqui para que a gente possa chegar lá. Para que a gente não chegue ao quê? Ao quadro que ninguém quer, que são dos transtornos depressivos, que nada mais são do que esse vazio de você estar frente a tantas pessoas no mundo e se sentindo só. Situações como estafa, depressão, síndrome do pânico também, elas podem ter a ver com vidas passadas ou vidas ligadas a algo que se vive aqui, nessa vida? Podem ter a ver com vidas passadas, sim. Todas essas síndromes têm a ver com a nossa história. Né? Se eu venho, muitas vezes, com muitas coisas a refazer, muitas coisas a resgatar, então esse esquecimento ele é providencial porque muitas vezes eu não conseguiria conviver com a culpa. Quando a gente faz o mal para alguém e a gente tem consciência disso, a gente consegue viver em paz. A nossa consciência nos cobra. Agora você imagina se eu tivesse prejudicado muita gente, eu tivesse feito uma coisa terrível, né? E eu voltasse para a vida e lembrasse de tudo isso, eu não conseguiria viver em paz. Então esse esquecimento é providencial, mas no nosso inconsciente a gente tem essa noção. E a gente começa, né, quando a gente começa a desviar do caminho, então eu vim aqui com um determinado resgate onde eu preciso ajudar as outras pessoas. E eu me esqueço disso, né, eu começo a pensar só em mim, um pensamento egoísta em acumular e adquirir, certamente, né, eu vou começar a entrar nessa síndrome de ansiedade. E aquilo vai me angustiando e eu não sei de onde vem aquilo, exatamente porque eu estou me desviando desse caminho. Então, sem sombra de dúvida, se a explicação não está aqui, ela está ligada a uma vida anterior. E basta a gente sentar e parar para pensar, né? A gente fazer uma reflexão. Né? Se eu estou aqui, voltei para Juí, para ser um médico e tratar com pacientes com câncer, né? Preciso ajudar tanta gente, e preciso também, para minha melhora, para o meu crescimento, estar conversando sobre isso, né? O que eu fiz, será na minha outra vida, né? Eu preciso resgatar isso. E que bom que a gente pode resgatar isso já pelo trabalho. Muitos ainda precisam resgatar pela dor, pelo sofrimento, para poderem despertar. Então a gente tem uma visão diferente da vida. E isso nos dá força, né? Isso nos dá a possibilidade de poder fazer a diferença na vida dos outros. Isso é importante, a gente poder sair de dentro da nossa casa e poder pensar um pouco mais nos outros, porque isso volta para a gente. Sem sombra de dúvida, parem para pensar. A vida dá muita volta, e a gente vê isso todos os dias. Uma pessoa que você prejudicou, logo em frente ela cruza o teu caminho. Uma pessoa que você auxiliou também. Então, o que vocês querem que volte para a gente? O bem ou não? A questão da aceitação. Como facilitar a aceitação da minha condição?
nessa vida? Eu estou exatamente onde eu devo estar. Sabendo que nada é para sempre, né? E na verdade nós ainda temos o foco em uma felicidade que é nos imposta pela mídia, né? Então, se eu for seguir a risca, eu tenho que ser sempre jovem, né? Magro, né? Bem sucedido, uma posição de destaque na sociedade, sempre eu tenho que estar feliz, né? Hoje você ficar triste é quase um pecado, né? Você é quase um ET, quase um leproso, tá? Você ficar triste, porque as pessoas não admitem que você esteja triste. Como você está triste? Toma esse remedinho aqui, olha. Né? E você não pode estar triste. Então quem está triste sofre duas vezes. Primeiro porque ela está triste. E segundo porque ela não pode estar triste. Né? As pessoas não admitem isso. Não, é normal que a gente fique triste. Todos nós passamos por momentos de dor, por momentos de sofrimento, por momentos de angústia, por momentos de aflição, por momentos que colocam à prova a nossa fé. Porque é muito fácil ter fé quando está tudo bem. Né? Agora, quando a coisa aperta, aí é que a gente é testado. Aí a gente vai ver, né, onde está a nossa fé. E eu coloco sempre como exemplo o seguinte: qual é o nosso objetivo de vida? Eu quero ser loiro, alto, né, famoso, né, e morar, sei lá, num lugar paradisíaco. E aí eu não consigo isso nunca na minha vida, eu vou ver o resto da minha vida frustrado. Mas espera aí, eu posso morar em Ijuí e ser uma pessoa importante para as pessoas que convivem comigo. Eu posso ser um bom exemplo, eu posso ser um bom amigo, eu posso ser um bom profissional. Que bela missão, né? Que bela possibilidade de a gente ter uma vida plena, né? E ainda terminar essa existência e não ter feito nenhuma metade. Então, é a meta que nós estabelecemos, é a maneira como nós nos cobramos. Nós nos cobramos demais, a gente se exige demais. E aí a gente não consegue, e aí se frustra e coloca uma culpa sobre os nossos ombros, né? Isso dá mais uma palestra, né? O auto-perdão e o perdão. Mas a culpa, ela serve para nos orientar que a gente deva não repetir aquele erro. Agora, carregar essa culpa nos ombros o resto da vida, né? E achar que a gente não é merecedor de nada, quem nunca errou aqui, quem nunca, né, fez uma bobagem aqui dentro dessa sala, levante a mão. Então, peraí, será que a gente precisa se cobrar tanto? Então a culpa é providencial para o nosso despertar, não para ser carregado para o resto da vida. E saber que quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Então, às vezes nós vemos em posições mais tranquilas, com nem tanta cobrança, porque é para aquilo que a gente está preparado naquele momento. E talvez se a gente cumprir essa missão, na próxima encarnação a coisa começa a apertar um pouco mais. Então tudo depende da nossa disposição. Nós temos o livre-arbítrio de poder escolher o que a gente vai fazer da nossa existência. Você pode chegar e dizer: mas eu nunca fiz mal a ninguém. Mas você fez o bem? Não. Então você volta e faz o bem. Esse é o nosso poder transformador. Aí fica bem mais fácil da gente entender, né, e aceitar. E entender que tudo passa. Os momentos de dificuldade passam, assim como os momentos de alegria. Talvez esse seja a grande beleza da vida. Vai fazer o encerramento? Então, vou convidar a Eliseu para fazer o encerramento, que todos possam levar para casa essa paz que nós estamos sentindo agora, essa sensação de equilíbrio, e lembrar que nós precisamos praticar isso lá fora. Então, todos tenham uma boa semana, que possam levar Jesus no seu coração. Obrigado imensamente pela presença, e que a gente possa fazer isso, semear lá fora tudo que a gente conversou aqui, que cada um possa também plantar uma semente que vai transformar o mundo que a gente vive.
Muito obrigada, doutor Fábio, nosso colega e irmão, por essas belas reflexões, né, que nos passou hoje. Que possamos sim levar conosco e pô-las em prática no nosso dia a dia. Muito importante, né? Não basta ouvir e guardar para nós muitas vezes, não. Devemos usá-la no nosso dia a dia. Cada conhecimento é sair, espalhar, dividir com quem convive conosco no nosso dia a dia. Eu convido a vocês então a me acompanhar na prece de encerramento. Eu convido a vocês, a quem desejar fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto, buscando a sintonia com a espiritualidade maior, que aqui se faz presente junto a cada um de nós, levando o auxílio que necessitamos. Vamos aproveitar este momento de harmonia, de paz que nos envolve. Vamos mentalizar tantos irmãos necessitados que hoje estão nos hospitais, muito mais necessitados do que nós. Muitas vezes reclamamos das nossas dificuldades, dos nossos problemas, mas esquecemos de olhar ao lado. Quantos irmãos hoje se encontram em situação bem mais difícil? Vamos pedir a Deus que abençoe estes irmãos. Vamos pedir a Deus que envolva o nosso lar com suas bênçãos. Abençoe a nossa família. Abençoe o nosso planeta, que é a nossa casa atual. Que Deus nos envolva com o seu amor. Envolva também a tantos irmãos que já não estão mais em um corpo físico, mas que nem por isso deixam de existir, pois a vida continua. E muitos hoje que se fazem presentes, buscando, acompanhando os trabalhos desta casa, que todos possam receber estas bênçãos e que esta paz nos envolva e siga conosco no decorrer desta semana, nos fortalecendo, nos guiando e nos amparando nos momentos difíceis. Que Jesus acompanhe